Bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor e hoje vou conversar com Bruno Figueiredo. Bruno é publicitário e é também um especialista em tecnologia, principalmente quando o assunto é rede social. Mas pode apostar que aqui nós vamos muito mais longe. Quem sabe até mais longe do que a internet, afinal de contas, a minha pretensão é chegar na essência do Bruno. Bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui, muito importante que você tenha vindo e aqui vamos ter um papo muito bom. Eu agradeço o convite. Bruno, você de Uberlândia fala com o mundo, né? Consegue chegar aí perto de todas as pessoas. Quando você era criança, você já tinha essa pretensão? Você já pensava que isso podia acontecer? Você foi uma criança visionária? Sempre fui. Na escola, sempre eu era o líder da turma, sempre eu que organizava gincanas, eventos. Eu tinha um lado comunicador bem ativo, né? Então eu apresentava o programa na escola, ensaiava a minha galera. Então sempre as pessoas me viam dessa maneira, né? E eu sabia que eu não seria só mais uma criança ali no meio, não. Que eu conseguiria chegar a lugares mais altos. E você desenvolveu-se numa carreira de publicidade, que é um mercado que, na minha opinião, começa a ser interpretado pelo Brasil agora, né? Foram muitas lutas aí dessa categoria para conseguir o espaço que tem. E eu ainda acho que tem muita confusão no meio, né? Tem demais. As pessoas confundem publicidade com marketing, com comunicação, com posicionamento de marca, e aí vira uma confusão danada. Me diz o que você sentiu de pior ao vivenciar esse mercado publicitário? Então, eu falo que a internet foi a salvação da minha carreira. Porque, assim, eu escolhi a faculdade, eu não sabia se eu fazia jornalismo ou publicidade, como a maioria de quem entra nessa carreira tem. Então, eu entrei na faculdade, só no finalzinho eu fui descobrir a internet, depois de participar de um processo seletivo para entrar num reality show. Então, eu descobri a internet, comecei a pesquisar e aí eu me vi trabalhando com isso. E logo fui convidado para trabalhar numa empresa e vi que, sabe, aquela publicidade que eu aprendi, quadradinha, cheia de formulazinhas para você, né, chegar ao sucesso, ela estava fadada ao fracasso. Eu encontrei uma nova comunicação, né? É uma comunicação que ninguém sabe onde vai chegar, que não tem fórmula, não tem receita, e eu acho que isso é o que deixa assim o negócio mais excitante, né? Mais instigante, porque você é desafiado a todo momento. Então, eu nunca trabalhei com comunicação convencional, sempre trabalhei com a comunicação interativa, que é a comunicação que se baseia num diálogo, que no caso tem como plataforma a internet. Você me parece ser muito inteligente e, assim, menos arrogante, na verdade. Então, o que eu penso? Talvez você tenha visto nesse meio arrogância demais e queria mais popularidade, no sentido, assim, de convívio mais perto das pessoas e menos ficção? Pode ser que seja um caminho, mas, assim, eu não tenho isso traçado, não. Mas eu via que a comunicação em si era um mercado meio que saturado. Eu não gostaria de participar do que a gente chama de um oceano sangrento e procurei uma coisa que estava mais light, que estava começando, que estava tendo uma envolvência melhor. Eu resolvi entrar aí, nesse caminho que ainda está assim, começando no Brasil. Já que você fez uma citação indireta de Kotler, né, ao colocar aí e trazer também os parentes dele, entre aspas, né, Potter, Drucker, ao envolver tudo isso, como é que você tem usado esses gurus que foram tão pioneiros no seu dia a dia? Tem te valido de alguma coisa? Eu creio que muita coisa ainda é válido, né? Mas várias ainda assim, já caíram por terra ou estão em xeque ainda. Eu até participei de uma palestra do Kotler, que ele falou pra gente rasgar o livro dele, aquele Administração e Marketing, né, o da capinha vermelha. Mas ele é muito inteligente, né, Bruno? Porque ele falou um monte de bobagem lá atrás, depois ele veio e corrigiu tudo. Ele vai corrigindo, dar um portfólio, né? Ele vem corrigindo, pede pra gente rasgar o antigo para comprar um novo, também é uma estratégia inteligente. E ele falou que o primeiro livro, aquele azul, né, que foi um dos mais famosos que já existiu, o foco estava no produto, né? As pessoas acreditavam que se elas tivessem o melhor produto, os clientes viriam automaticamente. Já no segundo livro, ele começou a pensar que cada cliente tem uma necessidade. Então, tirou-se o foco do produto e passou o foco para o cliente. E aí, me diz, olha só,
era assim, era um sucesso, estava tudo certinho, né? E não é só ele que é assim, não, o mundo inteiro é assim. Aí muda-se a teoria, muda-se a época, vamos lá, reconstrói e aí vai. A internet tem muito disso, né? Hoje algo está em ápice, amanhã o negócio já está lá no chão. O ciclo de vida é muito curto na internet. Como sobreviver no meio desse excesso de altos e baixos? Tem que ter muita criatividade no caso, né? Porque a gente pensa que toda essa revolução que a gente está vivendo, ela só tem 15 anos. Então, por exemplo, há 12 anos, quando eu ganhei o meu primeiro computador, né? Eu tinha 12 anos de idade. A internet estava começando, eu recebia aquele CD um mês grátis, 720 horas grátis. E eu paro para pensar quanta coisa mudou depois desse CD que me dava um mês de internet grátis, e eu paro para pensar e vejo que isso tem 12, 13 anos. É um espaço muito curto e tanta coisa que aconteceu, né? Então, nesse pensamento, você acha assim hoje que vale tudo? Porque você vê gente aí que aparece morta, depois está passando bem, ok, obrigado por eu estar vivo de novo, né? Você vê celebridades aí no ápice, depois despencando, e tudo isso fomenta a carreira, né? E eu me preocupo muito de que forma que isso está formando as gerações, impactando na vida das pessoas. Eu realmente sou crítica em relação a isso, porque a maior parte de nós acredita, está escrito lá, está a foto lá, a gente passa a achar que aquilo vale a pena. E nem sempre é bom exemplo, e a gente se migra nisso para poder ter a nossa vida cotidiana também. Exato. É porque a gente teve uma grande quebra de paradigma. Antes, para você ficar bem informado, você tinha que parar tudo que você estava fazendo à noite e sentar na frente da sua televisão para você, né, ver ali as principais notícias do dia. Hoje, a gente tem um cenário completamente diferente. Qualquer hora do dia você pode ir lá, ligar o seu computador, ver as notícias mais importantes e desligar. Fora isso, não é só você que é jornalista que traz informação, né? Qualquer pessoa, num Twitter, num blog, ele é um gerador de conteúdo, ele é um formador de opinião. Então, a grande diferença está nisso aí. Porque quando você tinha os grandes grupos de comunicação, eles tinham muita responsabilidade sobre o que eles falavam, né? Agora, na internet, essa responsabilidade é quase nula. Então, assim, mas vai de cada pessoa, né, criar a sua credibilidade. A pessoa ficar inventando uma mentira, isso ou aquilo, ela não vai ser uma pessoa bem vista na internet. Então, bom você falar disso, porque eu também sou a favor desse processo de produção de informação de total maneira democrática. E faço sempre questão de colocar isso. Agora, me preocupa é que a falta de formação, principalmente dos preceitos de valores e ética, leve as pessoas a fazerem um monte de coisas não só inadequadas, como ferinas. Porque aí você pode postar o que você quiser também. Então, eu estou vendo aí que cada vez mais há um crescente de problemas, inclusive casos de suicídio, mesmo como tem acontecido frequentemente no Oriente, em alguns países, porque as pessoas estão começando a ver suas vidas expostas, né? Muitas vezes comentários assim que magoam, colocados e disseminados numa rapidez imensa. Como lidar com isso? O processo é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Esses atributos que a internet trouxe, muitos deles são realmente muito interessantes. Mas o que a gente vê, por exemplo, são filhos que sabem lidar com a tecnologia e pais que são avessos à tecnologia. Então, deveria-se haver uma educação para se usar a internet, os meios digitais, para o lado bom, né? Porque a gente sabe que o lado ruim é o que mais se prolifera. Mas deveria-se haver essa educação e não há. Então, por exemplo, um pai, hoje ele trabalha o dia inteiro, ele fala, eu vou comprar um computador para o meu filho, que aí ele fica dentro de casa e não vai para a rua. E ele não sabe que quando ele compra o computador, ele está abrindo, né, o quarto do filho dele para o mundo inteiro. Então ele tem que conversar com o filho, impor regras, impor limites, conversar, conscientizar, porque senão aquele momento ali que poderia ser de lazer pode se tornar de terror. E você, quando está no computador, né, deixou aqui as câmeras, ficou lá, você e a sua tela no teclado, se sente poderoso? Eu não digo poderoso, mas assim, você decide o conteúdo que você vê hoje em dia. Porque antes você tinha alguns canais de TV, algumas emissoras de rádio, alguns jornais, algumas revistas. Agora não, você tem acesso a infinitas informações. Tá, mas você é uma celebridade do mundo virtual. Você tem pessoas que te seguem, você tem pessoas que acatam o que você diz. Você pode até negar essa origem por ser uma pessoa de condição, às vezes, aí, como profissional dessa área, como twitteiro, né? Uma pessoa
humilde. Mas, na verdade, o que acontece é que quando você vai vendo lá uma somatória e isso simboliza um status, isso gera uma certa condição de estar assim por cima. Mas, ao mesmo tempo, gera-se também uma responsabilidade, porque o mesmo impacto de uma coisa boa pode ser de uma coisa ruim, e a coisa ruim prolifera mais rápido. Então, a responsabilidade é cada vez maior. Então, cada seguidor que você ganha é muita responsabilidade para você. Você sabe que eu tô correndo nesse programa, porque eu tenho tanta coisa para te perguntar e tem que dar tempo, né? Você falou que o que é ruim celebra de maneira mais eficaz. Isso. Por quê? Você tem uma opinião sobre isso? Isso já vem lá de trás, né? Acha que é cultura Eu mesmo? acho que é cultura. A própria cultura de massa formou isso na cabeça das pessoas. Então, se você falar, olha a foto de um acidente, e colocar, olha que linda essa flor, as pessoas vão clicar na foto para ver o acidente, para saber se, né, se tem sangue, se o osso saiu para fora. Agora, o jardim não. O jardim é uma coisa mais, né, coesa, mais certinho. Tão então, lindo acho que o jardim, né? É Por que lindo. não tem o mesmo gostar? Seria ótimo, né? Pelo menos em critério de justiça, né? Mas as pessoas não, elas querem ver, né, esse lado. Por exemplo, ontem a gente teve um case de uma subcelebridade que falou que estava, né, que tinha morrido e tal, e o negócio vazou para o Twitter, e o Twitter ditou a mídia tradicional, né, ditou TV, rádio, e muita gente passou uma informação que realmente não existia. Por quê? Porque nasceu no Twitter, nasceu numa rede social. Então, quando aquele assunto é muito comentado, gera-se aquele burburinho, parece até que uma mentira se tornou uma verdade. Então, olha o cuidado que a gente deve ter na utilização dessas redes. Esses dias eu postei uma informação brincando, dizendo que eu queria conversar com as pessoas, que eu queria que elas entrassem e conversassem comigo e parassem de me mandar aplicativos, né? E tem milhares, aí eles enviam de tudo, né? Aí eu ri muito porque lá tem uma rede específica e a menina queria que eu desse um negócio de um queijo exótico para ela contar pontos, não sei no quê. Falei, não quero te dar nada, eu quero conversar. E aí eu vi que um monte de gente comentou a respeito daquilo e tal. É interessante essa coisa do indivíduo adulto gostar de brincar dentro desses processos, né? Não é para criança, na verdade. Não é para criança. Mas, ao mesmo tempo, esses aplicativos, eles têm umas armas, né, para conseguir essa viralização. É uma estratégia para manter a pessoa lá. Exatamente. E para que ela traga os amigos, né, e aí quando vocês sentarem para almoçar, que vocês falem sobre aquele jogo. Olha o quanto as marcas querem ocupar o seu tempo e a sua atenção. Então, assim, não é só para você ceder a ela um queijo ou ela somar alguns pontos. É para que aquela marca esteja presente na sua mente e no seu almoço de domingo. E que seu recado seja dado com muita categoria para todo mundo lembrar que ali tem uma intenção. Tem, né? demais. Em tudo hoje está uma intenção. Como sempre foi, na verdade, mas hoje mais explícito. Exato. Para a gente fechar, eu queria que você me dissesse se você acha que as pessoas estão melhores. Por quê? Ora, antigamente, a gente via lá na época de Shakespeare que eles faziam uma série de montagens para ter alguma atitude quando precisava vingar de alguém. Hoje a gente vê isso assim, na velocidade de segundos. A pessoa tenta te adicionar, você não adiciona, ela já sai ali colocando algum comentário maldoso porque não pôde participar de um processo X. Você acha que essa condição de expor o que sente, de ir lá e colocar, mesmo que não seja tudo tão bonito, isso demonstra um ser humano melhor? Eu não acredito que seja melhor, talvez um ser humano que se expresse mais, né? Porque antes ele chegava ali no ponto de ônibus e reclamava, nossa, o ônibus hoje está demorando. Agora ele pode na rede social fazer um vídeo mostrando a hora no relógio e acompanhar, né, que durante 40 minutos não passou o ônibus e aquilo ali já vira uma novelinha negativa contra um órgão, contra um prefeito, uma prefeitura e tal. Ele pega aquele vídeo e posta. E aí o que ele faz? Aquele vídeo é catalisador, ele agrega todas as pessoas que já passaram por aquele problema. E quando, né, você passa por um problema, você quer passar isso para frente. Só que ali, se fosse no ponto de ônibus, você falava para quem estava ali, para 3, 5 pessoas. Agora, quando você posta na internet, isso tem uma capacidade, né, de multiplicação rápida, muito rápida. Então, assim, as pessoas, só que elas têm que tomar cuidado, não ficar reclamando de tudo, né? E sem critério. Até porque as empresas estão de olho no que as pessoas estão fazendo nas redes sociais para contratar ou não. Então, se vê que é uma pessoa que fica reclamando, hoje o dia está muito frio, ou o dia está muito quente, ou o meu pai brigou comigo, eu estou chateado, estou com dor de cabeça, ninguém quer uma pessoa ranzinza, né?
por perto. É Então, verdade. as empresas também vão evitar esse tipo de pessoas. Então, tem que tomar cuidado com o comportamento. tudo hoje. Com tudo. Seja feliz Obrigado. em todos os seus dias. Muito obrigada, viu? Obrigado. A você também, nosso abraço grandão, nosso agradecimento. Esteja sempre aqui no DNA Boas Histórias. Obrigada.